Bom, então só chamar a atenção de uma coisa que o Léo agora, depois do intervalo, falou comigo, que o SO24, como nós estamos vendo aqui, ele é não linearmente realizado. Por que ele é não linearmente realizado? Porque as transformações, os chamados boosts conformes, eles dependem de x2. Então nós temos essa formulação não linear do grupo conforme, SO24. Na teoria de grupo, ao se analisar o SO24, a postura que se toma é olhar o SO24 no espaço 6-dimensional e dar a ele uma estrutura linear. Quer dizer, então se a gente pega o nosso SO24, que é o grupo conforme nosso, né, então ele é não linearmente realizado em 4 dimensões, né, então não linearmente realizado ou representado, né, no espaço de Minkowski com 3, nosso espaço de Minkowski, né? Mas a gente pode olhar esse grupo do ponto de vista de um espaço 6-dimensional, de um Minkowski com 5, não é um 2, 4, é um Minkowski com 5. Nesse espaço de Minkowski com 5, esse grupo aqui, vamos dizer assim, o SO, a gente pode representar o SO24 linearmente representado em um cônico desse espaço. E aí é que fica até mais fácil mostrar a equivalência, o homomorfismo entre SO24 e SU22. Só para lembrar. Quem quiser dar uma olhada nisso, quem quiser aprender, na minha opinião, o melhor material sobre o grupo conforme é um livro, um pequeno livro, na verdade não é um livro, é um pequeno review escrito por Ferrara, Sérgio Ferrara, que é o cara da superioridade. Ferrara e companhia. Acho que é conforme symmetry. Informa o grupo, enquanto influencia. Acho que é de 1972. É muito bom, é um volume pequenininho e ele dá as coisas bem essenciais sobre o grupo conforme. Depois também tem um livro muito bom sobre o grupo conforme, que foi um conjunto de aulas que foram dadas na Universidade de Pisa, que é Todorov, a grande búlgara lá, é o professor Todorov. Esse tem na nossa biblioteca também, Conformal Symmetry. Pisa Lectures. Lá na CISA, no nosso doutorado, quem dava o curso de teoria conforme era o professor Todorov. Todo ano ia lá, ele dava parte desse curso para nós e teoria de espidores também. Ele tem um livro que ele escreveu também com o Gogolyubov, que é o Gogolyubov, Todorov, que é o livro de Axiomatic Field Theory. Então, esse livro do Todorov é muito bom. Ele escreveu esse livro com 3 colaboradores dele lá de software e deram esse curso em Pisa e depois repetiram esse curso lá em Trieste. É um material muito bom. É realmente um material didático ótimo. Agora, eu acho mais, ele é mais formal. Acho que o Ferrara ali é mais interessante porque ele é mais direcionado para a teoria quântica de campos mesmo. Então, ele já faz uma relação da simetria conforme com o grupo de renormalização. Eu acho ele um livro assim, mais apropriado para a física de altas energias. Mas o Todorov ele estuda mais as representações,
do grupo, então ele também, se alguém precisar algum dia estudar com mais detalhes do grupo conforme, eu tenho sempre acompanhado material sobre isso. Eu acho que esses 2 livros ainda eles não foram superados. A única coisa, porque o Todorov é um pouco mais assim, atemporal, até porque ele não fala da fenomenologia, ele fala só do grupo conforme. O livro do Ferrara é um livro mais ligado à física de altas energias, ao problema do espalhamento inelástico. Então, depois desse livro de 72, algumas coisas novas surgiram que o livro não foi reeditado numa edição mais atual. Mas o Ferrara, ele tem, tanto é que ele é um dos maiores nomes da supergravidade, os primeiros, quer dizer, um cara que marcou uma presença forte na supergravidade, desde o início, em 76, até as teorias de corda, porque ele era um profundo conhecedor do grupo conforme. O que ele conhecia bastante era grupo conforme, e daí isso aí foi o passaporte para ele entrar pesado na supersimetria e na supergravidade. Bom, então, nós fechamos por aqui a discussão que está ligada à simetria conforme em 4 dimensões. Então, a simetria conforme no nosso espaço de Minkowski é uma simetria do cone de luz. Então, até aí, nada de muito novo. O que isso tem a ver com supersimetria? Então, vou colocar assim. Uma pergunta. Se tem esse grupo conforme, será que tem poderia ter alguma estrutura mais fundamental por trás? Por que essa pergunta faz sentido? Por que alguém com um mínimo conhecimento de outras coisas poderia, porque achei o grupo conforme, é o grupo máximo e fico por aí. Por que se foi além? Mas será que o grupo conforme tem uma estrutura mais básica por trás dele? Por que essa pergunta faz sentido? Existe um livro chamado Theory of Spins, do Élie Cartan. Esse livro também tem na nossa biblioteca. É um livro muito bom. Lá em Dresde a gente fazia, por esse livro aí que a gente fazia o nosso curso de teoria de espinóis. É um livro excelente, é um livro antigo, assim, ele é escrito de uma forma mais antiga, mas é um livro muito bom. Ele é um livro difícil, a gente lembra que era um curso bastante pesado, era um curso de 2 semestres para poder fazer esse livro aí, muito bom. Mas esse livro aí tem um capítulo especial que todo mundo pode ler independente. Vocês podem pensar esse capítulo desse livro, se você quiser ler, e ler, que é o capítulo 3. No capítulo 3 desse livro, Cartan mostra que o conceito de espinores de Cartan não era um conceito muito algébrico. Na teoria de grupos, quando a gente pega um grupo de rotação, um SOM, ou um grupo tipo Lorentz, nós associamos os espinores a representações irredutíveis desse grupo. Quer dizer, é uma visão algébrica dos espinores. O Cartan não propõe uma visão algébrica dos espinores. Os espinores não aparecem como vetores complexos de uma representação de um grupo de rotação. Ele coloca os espinores em conexão com a geometria. Ele mostra a natureza geométrica dos espinores. Então, o que o Cartan mostra é que, em associação com os chamados subespaços nulos ou planos nulos, que aí que entra o grupo conforme, ele associa que por trás desses planos nulos existem os espinores. Então, Cartan mostra, isso aí, então, eu digo, às vezes a questão da formação é importante por isso. Quem conhece poderia ter acesso, nessa época, a esse trabalho do Cartan, esse livro do Cartan, não pararia o processo quando chegasse ao grupo conforme. Mas
Você tem grupo conforme são planos lúdicos. São planos lúdicos. São os, vamos dizer assim, os subespaços onde essa relação aqui acontece. Se eu pegar um espaço de unicórnios e procurar essa relação aqui que define o que a gente chama de um hiperplano nulo. É a relação de vetores nulos. E Cartan mostra que por trás desses hiperplanos nulos, do espaço-tempo, existe uma estrutura de espinores. E o Cartan associa os espinores à existência de planos tipo luz no espaço. Então, essa ideia de Cartan foi que fez as pessoas pensarem, bom, se nós estamos falando do cone de luz é dxmi igual a zero. Então, nós estamos falando de planos nulos, estamos falando de uma estrutura de lugares, de vetores nulos. Pode ser que haja uma estrutura de espinores por trás. E espinores são sempre mais fundamentais do que vetores. Nós sabemos, né, da álgebra espinorial que a gente pode compor espinores para formar escalares, pseudoescalares, vetores, pseudovetores e tensores, né? Então, um pouco por conhecimento, essa pergunta aqui, ela não sai do nada. Ela sai porque esse livro aqui é um livro um pouco, não era tão conhecido, mas é um livro conhecido sobretudo pela comunidade da teoria de grupos e da teoria de espinores. Cartan foi quem realmente introduziu o conceito de espinores para poder até trabalhar também a questão de férmions na relatividade. Esse livro dele é da década de 20, mas é um livro muito... É difícil de ler o livro, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de estudar ele, porque ele demonstra todos os teoremas falando. Você só vai lendo, parece que está lendo um livro de história. E aí você perde o fio da meada, porque ele não dá muitas equações. Mas é um livro muito completo, é um livro que é bom ler em conjunto, que cada um pensa um pouco. Mas o capítulo 3 dele é um capítulo muito bom. Eu acho que quem já ouviu falar de Spinor ou quer ter uma outra visão de Spinor, basta ler o capítulo 3 desse livro. Eu acho que o capítulo 3 desse livro é autossuficiente. Basta ler o capítulo 3 que vocês vão ver a visão, a abordagem não algébrica, mas a abordagem geométrica dos Spinores. Então, essa questão se colocou. Mas aí então nós temos o grupo conforme. O grupo conforme é o grupo de simetria da estrutura de cones de luz. Então, Cartan nos ensina que por trás dos cones de luz deve haver espinores. Então, vamos buscar espinores aí. Então, a ideia foi a seguinte. Vamos supor que a gente tenha a nossa equação tipo Killing para os geradores, né, para os parâmetros do grupo conforme são esses aqui. Dnxi mais dnxi. E aqui o termo de traço. Menos o meio. Do eta mini. Dxi igual a zero. Então, nós resolvemos essa equação aqui e chegamos a essa solução que vou rodar aqui, a gente vai precisar dela daqui a pouco, né? Então, aqui, as translações, as rotações de Lorentz, as dilatações e as transformações conforme. Vamos observar a seguinte coisa. Suponhamos aqui, em 4 dimensões, espaços temporais, no espaço Minkowski, em 3, nós podemos definir os chamados espinores, né, gente? Os espinores de Dirac. Bom, vou botar aqui, os espinores fundamentais que nós temos são vários. Left e o right. Então, a gente tem a representação meio zero, do grupo de Lorentz, e a representação zero. Depois nós temos os espinores de Dirac. Então são meio zero, mais zero meio. Representação massiva. Depois nós temos os espinores de Majorana.
massivos, né, meio zero mais zero meio, mas sujeitos à conjugação, à autoconjugação de carga. Quer dizer, conjugado de carga de espinor, C, psi barrado transposto, é igual a psi. Esses aqui são os espinores de Majorana. Depois nós temos uma categoria mais ampla, na verdade tem uma classificação. Existem 6 tipos de espinores no espaço de Minkowski. Nós apenas trabalhamos mais com 3. O modelo padrão usa Weyl, que são os neutrinos left, os férmions left e right. Usa Dirac, que aí são os elétrons carregados, elétrons, muons, tal, os quartos. E Majorana, a gente não tem ainda no modelo padrão. Majorana a gente só tem quando vai para a supersimetria, o núcleo fotino, né, que é um férmion de Majorana, que é um parceiro de forte, gravitino. E na matéria condensada, a gente sabe que hoje em dia, né, apareceram excitações de Majorana na matéria condensada em conexão com férmions de borda que se propagam nas bordas dos isolantes topológicos. E, em física de neutrinos, uma das propostas é que o neutrino seja massivo de Majorana. Os neutrinos massivos podem ser secos de Majorana. É uma suposição que, vamos dizer, 80% da comunidade de física de neutrinos adota. Mas tem gente que diz que não, neutrino não é Majorana, é Dirac. E a prova dos 9 vai ser tirada com a detecção do decaimento beta duplo sem emissão de neutrino. Não foi medido ainda, mas espera-se que se meça e que se detecte os neutrinos de Majorana. Os neutrinos como Majorana. Mas ainda não se sabe se neutrino é Majorana ou Dirac. E aí existem outras coisas, existe para uma atividade bastante que já está ganhando espaço aqui no Brasil, sobretudo lá em Guaratinguetá e na UFABC, que são os chamados ELCOS, que são uma nova categoria de espinores, é um caso particular, especial de férmions de Majorana e que estão associados à matéria, energia escura. Tem uma abordagem que tenta em compreender a constante cosmológica a partir dos ELCOS. Os ELCOS podem assinalar aquilo que a gente entende como constante cosmológica, mas é uma nova categoria de espinores. Na verdade, existem 6 categorias de espinores que nós não usamos em física. Os ELCOS estão entrando em física a partir de 2003, é que eles começaram a entrar na física, o trabalho do Müller e Arndt. Então, a gente já tem hoje uma física ainda ligada à energia escura associada a esses ELCOS. Mas tem as 6 categorias de espinores, elas são classificadas por um geômetra algébrico chamado Lunesto. Então, o Lunesto tem um livro que ele classifica os diferentes tipos de espinores. Enfim, muitos deles, algumas categorias ainda não entraram na física, mas seria interessante buscar possíveis aplicações desses novos espinores. Talvez na matéria escura, coisas assim. Bom, vou pegar um férmion de Majorana. Por que o férmion de Majorana é interessante? O férmion de Majorana é interessante. Vou deixar isso aqui, deixar essas duas equações aqui. O férmion de Majorana é interessante porque ele é um férmion que tem propriedades de realidade. Quem quiser aprender detalhes assim, e aos fundamentos dessa discussão dos espinores, no nosso curso, eu não lembro muito bem qual, mas no Professor Global tem um curso de eletromagnetismo, eu não sei se foi de 2012 ou 2013, foi naquele curso que eu trabalhei bastante essa discussão da equação de Dirac e conexão com férmions de Majorana. Deve ser de 2012 ou 2013, mas vocês vão achar, tem várias aulas sobre Majorana, Weyl, Dirac, então não vou ficar dando os detalhes aqui, vou mais ou menos lembrar o mínimo do mínimo. Os espinores de Majorana, eles têm um interesse pelo seguinte: qualquer espinor de Dirac, a gente pode mostrar o seguinte. Então, o Dirac definiu lá o conjugado de carga, né, que mostra que a solução psi-C é uma solução, quer dizer, o espinor conjugado de carga é a solução da equação de Dirac com a mesma massa, mas com a carga oposta, que é quando a gente interpreta então a antipartícula. Ele é caracterizado por esse mapeamento aqui. Eu saio do psi e tenho essa operação, que é a operação chamada de conjugação de carga. Essa matriz C é uma matriz unitária, é uma matriz antissimétrica, 4 dimensões, obviamente, e satisfaz essa relação aqui. Ela mapeia os gama-mi transpostos em gama-mi. Então, isso aqui é a conjugação de carga em 3 mais 1 dimensões.
Termos de... tem um curso de SUS que eu tenho, se vocês olharem lá no professor global, supersimetria. Tem um curso que foi, não sei se foi 2012 ou 2013, que é supersimetria em 2 e 3 dimensões. Eu fiz um curso de supersimetria em dimensão mais baixa. Tem um outro curso que é supersimetria e teoria de Euclides. Não é nesse curso que eu faço muito. Nesse curso introdutório de supersimetria em 2 e 3D, eu trabalho mais um pouco essas manipulações com os pylores de Maillard. São coisas muito simples, né? Mas que às vezes a gente não está muito acostumado, não faz muito parte aí dos cursos do dia a dia. Então, isso é a operação de conjugação de carga em 3 dimensões. Vamos dar só uma olhadinha aqui para botar essa expressão aqui. Então, nós temos a seguinte coisa. Se C, ele é definido desse modo. É C, psi barrado. O barrado de Dirac é o Dagger gama zero. E aí aqui tem um transposto. Então, essa operação vai ser C, a matriz gama zero transposta, e o Dagger do transposto é o star. Então é isso que a operação de conjugação de carga faz. Ela é uma operação antilinear, ela barra, né, ela pega o complexo conjugado. Então por isso que ela passa de partícula para antipartícula. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar esse objeto aqui e tirar o Dagger dele. Então isso aqui vai ficar psi Dagger. Psi star Dagger é psi transposto. Gama zero transposto Dagger, operação Dagger e operação transposto comutam. Gama zero, Dagger, gama zero, a matriz gama zero é sempre hermitiana, então o que vai sobrar aqui vai continuar sendo gama zero transposto. E aqui eu vou ter C transposto, mas C transposto é menos C. Então ganha esse sinal menos aqui por causa da transposição. Não estou transposto, estou tirando o Dagger. É Dagger, aqui que ficou transposto, aqui eu tiro o Dagger, aqui vai ficar C Dagger, que é C menos 1, perdão. Vou colocar isso aqui assim. Agora vamos dizer que eu pego o psi C barra Dagger e multiplique pelo gama zero à direita. Então isso aqui vai ficar psi transposto, gama zero transposto, C a menos 1, gama zero. E aqui eu coloco C a menos 1. Ou C a menos 1, C. Então isso vai ficar para nós, vai ficar o seguinte. Então, o que está do lado esquerdo é o conjugado de Dirac desse espinor. É o psi C barrado. Aqui do lado direito eu vou ter psi transposto, o inverso da conjugação de carga. Agora, C, gama zero transposto, C é menos 1, é menos gama zero. E gama zero ao quadrado faz 1. Então aqui vai simplesmente aparecer um sinal menos. Vamos colocar essa relação aqui que ela vai ser importante para nós. O espinor de Majorana vale isso aqui. Então, a operação de conjugação de carga, né, ela faz esse serviço para nós. Vamos observar aqui o seguinte, imaginar que a gente tem um espinor de Majorana, suponhamos que, então isso aqui é geral, então aqui são conjugados de carga. Vamos fazer o seguinte, suponhamos que eu tenha esse bilinear aqui, psi barrado, que eu tenha 2 espinores genéricos, não são Majorana, 2 espinores genéricos, formei esse escalar de Lorentz aqui. Outra coisa. Quando a gente trabalha com espinores de Dirac, na mecânica quântica relativística, os espinores são funções de onda. Sendo funções de onda, as componentes do espinor simplesmente são números complexos. Os espinores, na mecânica quântica, os espinores que são funções de onda, eles são simplesmente funções complexas, números complexos normais. Quando a gente trabalha com campos, mesmo que sejam clássicos, que são campos espinoriais, os campos espinoriais, as componentes deles são complexas, mas eles não são números comutantes, eles são chamados números de Grassmann. Então nós temos duas coisas, nós temos os C-numbers, que são os números complexos de natureza comutante. Então esses C-numbers aqui estão associados a componentes da função de onda. Então quando a gente lê a equação relativística, a equação de Dirac,
gente está tirando a função de onda do elétron relativístico. Então é um spinor de Dirac, um spinor com 4 componentes, são 4 números comutantes. Quer dizer, se eu pegar psi-alfa e multiplicar pela componente psi-beta, isso aqui é a mesma coisa que psi-beta e psi-alfa. Simplesmente são números complexos, mas que satisfazem uma álgebra comutativa. Quando a gente fala de campos, os campos, devido à conexão spin-estatística, campos fermiônicos, mesmo clássicos, têm uma natureza anticomutante. Então, eles são números chamados números de Grassmann. Quem já estudou um pouquinho de Yang-Mills, né, quando fez a quantização das teorias de Yang-Mills, vê que aparecem os Gauss de Faddeev-Popov. Esses Gauss de Faddeev-Popov são campos escalares complexos, mas que anticomutam. São são números anticomutantes. Então, os campos que nós vamos estar trabalhando com uma teoria clássica de campos fermiônicos. Mas então esses campos têm natureza anticomutante. Então é só para não estar. Eu estou colocando o mesmo símbolo para evitar a confusão. Quando, na mecânica quântica, quando a gente fala de função de onda, são números complexos normais. Na teoria de campo, quando a gente fala de um campo fermiônico, mesmo que ele seja clássico, não está sujeito a nenhuma regra de comutação ou anticomutação canônica, ele satisfaz uma álgebra de Grassmann. Então, significa que psi-alfa, psi-beta é menos psi-beta, psi-alfa. Eu vou estar trabalhando com uma álgebra de números que, quando eu multiplico, a ordem dos fatores é importante. Só para lembrar isso. Então, para nós, daqui em diante, nós vamos estar trabalhando com campos spinoriais fermiônicos, que são campos anticomutantes. Então, vamos olhar essa expressão aqui. Ó. Essa expressão aqui, ela, do ponto de vista do espaço-tempo, ela é um escalar de Lorentz. Então, cara, ela só tem uma componente. Então, é óbvio que o transposto dele é ele mesmo. Eu estou transpondo um número, né? O meu psi barrado é um spinor linha, e o meu π é um spinor coluna. Eu estou fazendo esse produto. No final do dia, eu ganho um número, eu ganho um escalar. Então, tirar o transposto de um escalar é reproduzir o escalar. Porém, eu posso pegar essa expressão aqui e fazer o seguinte. O que é psi barrado aqui? É isso aqui, ó, psi barrado alfa que alfa. Eu posso trocar essa ordem. Isso aqui é menos que alfa, psi barrado alfa. Quando eu troco a ordem, passei esse por esse, eu anticomutei. Então, quando nós estamos tirando, o que eu fiz aqui foi uma transposição. Quando a gente transpõe, a gente vai ter menos que transposto, psi barrado transposto. Por quê? Porque a operação de transposição, ela diz que eu tenho que trocar a ordem dos termos. Então, nisso eu perco o sinal. Perco não, ganho. Agora, a gente pode chegar aqui e fazer o seguinte, eu posso pensar menos que transposto. Coloco aqui a matriz C é menos 1, coloco aqui a matriz C. E aqui psi barrado transposto. Aí agora a gente usa aquela relação. Ó. Menos que transposto C é menos 1 é o conjugado de carga do Q. E C, psi barrado, é o conjugado de carga do psi. Então, quando a gente pode pegar. Então, a gente tem o seguinte, que psi barrado, que é a mesma coisa que C barrado psi C. Vou colocar assim. Pegar uma outra combinação que vai ser importante para nós daqui a pouco, seria o gama mi. Vou pegar essa combinação aqui. Então, claro, se esses espinores, isso aqui é geral. Agora, se esses espinores são Majorana, se psi e Q são Majorana, então, os seus conjugados de carga, o que é um espinor de Majorana? É um espinor que é autoconjugado. O conjugado de carga dele é ele mesmo. Esse é um espinor de Majorana. O elco é um espinor que é autovetor do operador de conjugação de carga. Essa é uma outra coisa. Aqui não, aqui esse espinor é autoconjugado, ou seja, ele é a própria antipartícula. Então, os espinores de Majorana, eles vão descrever partículas que são a própria antipartícula. Eles não podem descrever uma partícula neutra, mas que não seja a sua antipartícula. Tem que ser neutra e ela tem que ser autoconjugada. O neutro é neutro, mas não é autoconjugado. Existe nêutron e existe nêutron barra, o antidêutron.
Então ele não pode ser descrito por espinor de Majorana. O espinor de Majorana, ele é, além de ser neutro, ele tem que ser autoconjugado. Ele tem que ser a própria antipartícula. Então vamos só fazer a seguinte, vamos pegar agora, então a gente, se ele for em Majorana, então qual é a consequência? Que psi barrado aqui é igual a aqui barrado psi. Então isso seria válido para os espinores de Majorana. Se o espinor não é Majorana, entra o conjugado de carga. Vamos pegar agora esse aqui linear aqui. Então, desculpa, agora eu estou fazendo, nós paramos lá, só para manter as ideias no lugar. Nós estudamos o básico do grupo conforme e vimos que o grupo conforme, ele deixa invariante a estrutura de cones de luz do espaço-tempo. Perfeito. Aí falamos, pode ser que, o que pode haver por trás do grupo conforme? Usando a ideia de Cartan, que por trás dos cones de luz devem existir espinores. Então, por que nós estamos abrindo esse capítulo agora? Vamos estudar um pouco os espinores de Majorana, porque a gente vai mostrar que as soluções, essas soluções aqui, que nós obtivemos do grupo complexo, elas podem ser escritas como a partir de espinores. Então, nós vamos mostrar que os espinores de Majorana, satisfazendo uma equação desse tipo aqui, elas automaticamente geram isso aqui e geram isso aqui. Então, a gente vai mostrar que por trás do grupo conforme existem espinores de Majorana sujeitos a uma condição tipo Q. E aí a gente vai lá. Então, na verdade, o que está por trás do grupo conforme é uma teoria, é uma estrutura espinorial. E é essa estrutura espinorial que é a supersemideia. A gente vai mostrar que, a partir daí, a gente vai ter um tipo de transformações que vai misturar bósons com férmio. Mas o que está em jogo não é esse decreto meu, eu quero misturar bóson com férmio para desestabilizar, ou para negar o teorema no Coleman-Mandula. Não quero isso. Eu quero mostrar que por trás de todo o espaço de Minkowski, que tem uma estrutura de cone de luz, existe um conjunto de transformações espinoriais que vão misturar férmions com bósons. Então, eu não estou negando a causalidade do espaço-tempo. Estou só usando esse espaço. Então, agora estou abrindo um capítulo aqui só para poder fazer uma revisãozinha, não é nem para ensinar, é só para a gente catalogar o que a gente vai precisar usar de coisinhas algébricas. Suponhamos que eu tenha a nossa famosa combinação que é a corrente eletromagnética da equação de Dirac. São campos agora, né? Por isso são campos anticomutantes. Então vamos ver qual é a propriedade desse objeto sobre conjugação de carga. Então se eu pegar psi barrado, gama mi, que, de novo, do ponto de vista do mundo espinorial, isso aí é um conjunto de 4 componentes. Se transforma como um quadro vetor. Do ponto de vista do grupo de Lorentz, isso aqui é um quadro vetor. Mas do ponto de vista do mundo espinorial, esse psi barrado é um espinor linha, a matriz gama é uma matriz 4x4, né? E o espinor Ki é um espinor coluna. Então, quando eu multiplicar, fizer esse produto aqui no mundo espinorial, eu vou obter para cada Mi um valor. Então, isso aí é um conjunto, vamos dizer, é um conjunto de 4 números, mas que não são 4 escalares, são as 4 componentes de um vetor. Brincadeira. Eu estava até falando para o pessoal aqui do curso mecânica clássica, eu vi esses tempos atrás um paper nos arcaivos, publicado por gente razoavelmente boa, que diz o seguinte: isso aqui é um espinor. Então, um espinor é formado de 4 escalares. Então, você pensa que, né? Então, isso aqui é um conjunto de 4. Não são 4 escalares. 4 escalares nunca formam nenhum vetor, nem um espinor. São 4 números complexos, mas que se transformam entre si, por uma transformação de Lorentz. Então, é claro que as componentes de um vetor não são escalares, e as componentes de um espinor não são escalares. E o paper vai em frente, faz afirmações erradas por conta disso. Estou só chamando a atenção. Aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem um conjunto, 4 objetos. E esses 4 objetos, do ponto de vista do mundo espinorial, são 4 números distintos. Mas uma transformação de Lorentz mistura todos eles. Quer dizer, isso aqui é um vetor, um quadro vetor do espaço de Minkowski. Mas é um escalar do ponto de vista do mundo espinorial. No mundo espinorial, ele é um número, são 4 números. Gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Mas no mundo vetorial, no espaço de Minkowski, isso aí são as 4 componentes de um quadro vetor. Mas, como eu estou fazendo a transposição no espaço espinorial, isso aqui vai ser igual a ele mesmo. Isso aqui é um número. Para cada gama mi, eu vou obter o próprio número. Transposto de um número é um número. Mas lembrando que esses números são as 4 componentes de um quadro vetor.
essa operação de transposição ela é feita no índice espenorial. Essa operação aqui é isso aqui, ó, psi barrado alfa, gama mi, elemento alfa, beta e beta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui. Que beta vem cá para frente. Então, que beta vai passar pelo psi alfa, vai dar um sinal menos. Vou botar gama mi, alfa, beta. E psi barrado alfa. Só que agora, gama mi, alfa, beta é gama mi transposto beta alfa. Então, o que eu fiz foi essa operação de transposição. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos que transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Então, quando eu transponho no espaço espenorial, eu estou fazendo isso. Mas esse número é um número, então ele tem que ser igual a ele mesmo. E esse sinal menos aparece porque esses objetos são anticonmutantes. Muito bem, então isso aqui é igual a isso. Mas agora eu vou começar a botar o C a menos 1, C aqui. Ó. Bota um C a menos 1 e um C aqui. Bota um C a menos 1 e um C aqui. Então, menos que transposto C a menos 1 é o que C barrado. C, gama mi transposto C a menos 1 é menos gama mi. E C, psi barrado transposto é psi C. Então, isso é como a operação de conjugação de carga muda a corrente. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos que C barrado, gama mi, psi C. No caso da corrente eletromagnética, nós temos psi barrado, gama mi, psi, é a mesma coisa que menos psi C barrado, gama mi, psi C. Então, ó, isso aqui é o conjugado de carga da corrente eletromagnética. Ela muda de sinal. Então, o conjugado de carga está descrevendo realmente a antipartícula. Então, se essa corrente aqui carrega carga negativa, é a corrente eletrônica, essa corrente aqui vai estar carregando a carga positiva, porque ela é a corrente da antipartícula. Então, a operação de conjugação de carga, ela já leva em conta isso para a gente, mas é crucial que os termos anticomutem. Se eu estiver fazendo isso com termos comutantes, não vai dar certo. Porque a interpretação, mesmo que sejam campos clássicos, os campos de Dirac clássicos são campos anticomutantes. Nesse caso aqui, por exemplo, se psi é maiorana, psi C é igual a psi. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter psi barrado, gama mi, psi, é menos psi barrado, gama mi, psi, se o Fermi for de maiorana. E aí a corrente eletromagnética é zero. Então, para um Fermi de maiorana, a corrente eletromagnética formada com ele mesmo, ela é nula. Por quê? Porque o Fermi é descarregado. Ele é a sua própria antipartícula. Aqui não. Se eu tiver dois Fermis de maiorana distintos, né? Se aqui, se psi que são maiorana, a corrente não é zero. Mas ela troca de sinal. Eu teria o seguinte, eu tenho uma relação de antissimetria. Psi barrado, gama mi, que. Se eu tenho Fermis de maiorana, isso aqui é menos que barrado, gama mi, psi. Se eu trocar os dois Fermis aqui, eu tenho uma troca de sinal. Essa expressão aqui, por exemplo, é simétrica na troca dos Fermis. Essa equação aqui é antissimétrica na troca dos Fermis. Aí vocês podem fazer isso para gama 5, o que vocês quiserem. O que vai interessar para nós, por enquanto, é isso aí. Ao longo do curso, se aparecerem outras, a gente vai usar. Mas a relação básica é essa aqui. Então, para Fermis de maiorana, então vamos supor que eu tenha Fermi de maiorana. Então, se psi, nós vamos nos deter nos Fermis de maiorana. Então, para Fermis de maiorana, nós temos psi barrado que é igual a que barrado psi. Nós temos psi barrado gama mi que é menos que barrado gama mi psi. E nós temos psi barrado gama mi psi é zero. Isso para Fermis de maiorana. E a interpretação fica clara. É porque a corrente eletromagnética dele é zero, porque realmente ele é descarregado. E aqui essa troca de sinal é porque nós estamos passando da partícula para a antipartícula. Então, essas operações básicas aí com Fermis de maiorana. Por que a gente está trabalhando com Fermis de maiorana e não Fermi de Dirac? Por que eu estou interessado particularmente nisso? Porque os Fermis de maiorana, eles sujeitos a essa condição, quando a gente fala de um Fermi de maiorana, essa condição é a condição que faz o papel de uma variável real. Então, vamos explicar por quê.
Imagina que eu tenho um fermo de Dirac. Vamos pensar, psi é Dirac. Vou pegar um fermo de D, carregado. Então eu posso pegar esse fermo de Dirac e escrever ele dessa maneira. Psi mais psi c sobre 2 mais psi menos psi c sobre 2. Somei e subtraí conjugado complexo. Se você lembrar lá dos números reais, nós estamos fazendo isso. Nós estamos pegando o número real, somando o seu conjugado complexo e subtraindo o seu conjugado complexo. E aí o que a gente obtém é que isso aqui é a parte real de Z e isso aqui é, eu acho que é I vezes a parte imaginária de Z. Então a gente decompõe um número real, quer dizer, na verdade isso aqui seria uma espécie de um x mais y. O número complexo é a combinação complexa de dois números reais. Eu estou fazendo aqui algo muito semelhante. Agora observe o seguinte, se eu pegar esses, vamos chamar esse tenor aqui de Ki, e vamos chamar esse tenor aqui de Xi. Não, Xi vai combinar, vou chamar de zero. Então, se eu pegar o conjugado de carga, resultado importante, o conjugado de carga e o conjugado de carga reproduz o espinor, da mesma forma que o conjugado complexo e o conjugado complexo reproduz o número complexo. Isso é válido em 4 dimensões. Existem dimensões onde o conjugado de carga do conjugado de carga é menos, está em anti-involução. Em 4 dimensões, o conjugado de carga do conjugado de carga dá 1. Mas existem dimensões onde o conjugado de carga do conjugado de carga dá menos 1. Então, nesses espaços, nós não podemos definir espinor de Majorana. Se o espinor de Majorana satisfaz a essa condição, e eu tiro o conjugado de carga dessa equação, então psi c pode dar mais ou menos psi, dependendo do espaço. E aqui fica psi c. Mas se o fermo é Majorana, psi c é psi. Então, naqueles espaços onde o conjugado de carga do conjugado de carga dá menos, o espinor de Majorana é trivial. Então, eu só vou ter espinores de Majorana não triviais naqueles espaços onde a álgebra de Clifford me dá que o conjugado de carga do conjugado de carga é a identidade. Isso vocês sabem que acontece com o Lev-Tig, né? A gente pode pegar, por exemplo, espaços, a gente tem epsilon, mi, né, kappa, lambda. A gente sabe que, dependendo do espaço de Minkowski, por exemplo, essa relação aqui, quer dizer, o epsilon, né, ele tem um problema de um sinal menos aqui. Quer dizer, se a gente tirar o dual do dual, no espaço de Minkowski normal, se a gente pegar um campo antissimétrico, vamos impor a relação de autodualidade para ele, no espaço de Minkowski. Aí eu tiro o dual aqui. Então aqui eu vou ter F dual, mini. Só que no espaço de Minkowski, tirar o dual 2 vezes é contrair 2 Lev-Tig. Quando eu contraio 2 Lev-Tig, eu ganho um sinal menos. Então isso aqui me dá menos F mini. Então se eu for definir um campo antissimétrico autodual em 4 dimensões, eu vou ter que, como isso aqui é igual a F mini, eu tenho que F mini é trivial. Então, por exemplo, em 4 dimensões Minkowski, nós não podemos definir um tensor autodual, porque o dual do dual, em 4 dimensões, tipo Minkowski, dá menos 1. Se eu tiver dimensão euclidiana, não. 4 dimensões euclidianas, o dual do dual dá mais 1. Por isso que a gente faz os instantons, né, nos espaços euclidianos, porque no espaço euclidiano o instanto é autodual, e aí eu posso ter um autodual não trivial. Então, só para chamar a atenção desse resultado aqui, porque isso aqui é válido para 4 dimensões de espaço 1 mais 3. Se eu fizer a mesma coisa em 6 dimensões, isso dá sinal menos. Então, só para apagar, só para lembrar. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Então, vamos pegar esse tenor aqui. Vamos tirar o conjugado de carga dele. Conjugado de carga é uma operação antilinear. Então, isso aqui vai ser psi c mais psi cc, que é psi, sobre 2. Então, esse tenor aqui, que é psi mais psi c sobre 2, é o tenor de Majorana. Esse cara aqui é Majorana. Se eu pegar esse tenor aqui, zeta, e tirar o conjugado de carga dele, eu vou ter psi c menos psi cc, que é psi, sobre 2. Então, dá menos ele. Então, eu boto um i aqui. Se eu botar um i aqui, a operação de conjugação de carga é uma operação antilinear. Quando eu vou tirar o conjugado de carga de um espinor, eu preciso tirar o barrado dele, que é o Dagger também. Então,
quando eu utilizar o conjugado de carga dessa expressão aqui, psi vai ficar psi-cc vai ser 1, mas o i vai em menos i. Então a gente ganha um sinal menos aqui. E aí esse sinal menos recupera. Então colocando esse 2i aqui, esse fermio aqui é maiorana. Então o que nós estamos mostrando? Nós estamos mostrando que todo fermio de Dirac pode ser escrito como sendo um fermio de Majorana. Esse i aqui é arbitrário, eu poderia colocar i ou menos i. Então, pode dizer que a gente colocasse aqui, vamos dizer que eu coloco o i aqui. Coloco o i aqui na frente. E aí, quando eu tirar o conjugado de carga, esse i vai ficar menos i, mas aí vai trocar o sinal aqui. Então, isso aqui vai ficar mais, vamos botar assim, mais um fermio. Esse objeto aqui é Majorana. Então, a gente pode escrever isso assim, mais i. Eu não vou deixar apontado, vou deixar o i aqui embaixo. Fica assim, a gente pode escrever isso aqui como sendo mais i, eu posso, esse objeto aqui é Majorana, então eu vou botar, isso aqui é o zeta. Então a gente está dizendo que esse fermio de Dirac aqui, ele pode ser escrito como sendo um Majorana mais outro Majorana. Deixa eu acertar aqui esse detalhe. Oi? Para poder ficar como um Majorana mais outro Majorana, você teria que multiplicar por i, né? Eu acho que tem que multiplicar por i. Multiplicar é dividir, né? Isso, exato, multiplicar e dividir, porque esse cara aqui é Majorana. Então eu boto um i aqui, né? Então esse cara aqui, se eu puser esse i aqui nessa decomposição, aqui eu preciso, desculpa, eu tenho que botar o i aqui, né? Perdão, porque quando eu somei e subtraí, deixa eu apagar isso aqui. Eu tinha feito isso aqui, eu somei e subtraí esse cara aqui. Então isso aqui para mim é uma identidade. Portanto, então se eu botar um i aqui e botar o i aqui, na verdade eu fiz isso. Agora, esse cara aqui, por si só, é Majorana. Então a gente vai ter que isso aqui é i zero. Obrigado. Então, eu posso dizer sempre que um fermio de Dirac, um espinor de Dirac, ele é a combinação complexa de dois espinores de Majorana. Então é exatamente o que está acontecendo lá com os números reais. Isso aqui é um x e os números complexos. Então o espinor de Majorana, ele é, no espaço espinorial, o análogo do número real. E o espinor de Dirac faz o papel do número complexo. E também a gente pode escrever também qualquer fermio de Majorana. Por exemplo, eu posso escrever como sendo a soma de um Dirac. Se eu pegar um Dirac com o seu conjugado complexo e dividir por 2, eu estou formando um fermio de Majorana. Então, quer dizer, eu estou pegando um número real, o complexo mais o seu complexo conjugado sobre 2. Então, o espinor de Majorana, ele faz exatamente o papel do número real no espaço dos espinores. Seria o análogo do espinor real. Não necessariamente, o espinor de Majorana, ele é todo real. Existe uma representação onde ele é todo real. Então, só queria chamar a atenção desse fato. Né? O espinor, por que a gente está tão interessado no espinor de Majorana? Mas só para lembrar um outro fato, que se a gente olhar na representação de Dirac, quando a gente trabalha com as matrizes gama de Dirac, a gente tem a matriz gama 0, 4 por 4, ela é identidade, 0, 0, menos identidade. E as matrizes gama espaciais, né, elas são 0, sigma, menos sigma, 0. Então, a nossa matriz de conjugação de carga, ela tem... Então, essas são as nossas matrizes de Pauli. Então, aqui eu tenho sigma x, gama 1, sigma y, gama 2, sigma 2, gama 3. As matrizes de conjugação de carga são sempre dadas por essa propriedade aqui, independentemente da representação. Se eu estou trabalhando na representação de Dirac, que é essa representação das matrizes gama, vamos ver como é que fica a cara da matriz C. Então, ela é C. Se eu pegar a matriz gama 0, a matriz gama 0 é real. Então, o transposto dela é ela mesma. Então, ela vai satisfazer essa propriedade. Então, a gente vai ter que C vezes gama 0 é menos gama 0 vezes C. Ou seja, na matriz de conjugação de carga, ela tem que antes comutar com gama 0. Se eu pegar a matriz gama 1, ela é sigma x menos sigma x. Então, ela é antissimétrica. Então, aqui vai aparecer um sinal menos, quando eu tirar o transposto do gama 1. E aqui é menos gama 1. Então, os dois menos se cancelam, e aí a gente vai ter que C gama 1 é gama 1C. Então, a matriz de conjugação de carga comuta com gama 1. Quando eu pegar o gama 2, vai ser sigma y, mas a matriz sigma é antissimétrica. Então, quando eu transpuser, vem para cá o transposto, que tem sinal menos. Então, para a matriz gama 2,
como a matriz sigma isoladamente é antissimétrica, a matriz gama 2 é simétrica. Então a gente vai ter que C gama 2 vai ser igual a menos gama 2C. Então vai satisfazer esse mesmo tipo de propriedade. Como ela é simétrica, aqui vai ficar sinal mais, que nem o gama 0. E se eu fizer com o gama 3 segue a mesma receita que o gama 1. O gama 3 é antissimétrico. Então a gente vai ter que C gama 3 é gama 3C. Então, a matriz de conjugação de carga, ela tem que comutar com gama 3 e com gama 1, e ela anticomuta com gama 0 e com gama 2. Então, uma boa solução imediata é eu pegar a matriz de conjugação de carga como sendo o próprio produto gama 0 e gama 2. Essa matriz comuta com gama 1, o gama 1 passa 2 vezes, não tem problema, o gama 3 passa 2 vezes, não tem problema. Agora, se eu fizer C gama 0, isso aqui vai ser gama 0, gama 2, gama 0. Isso aqui é C gama 0. Aí eu troco isso aqui com isso aqui. Vai ficar menos gama 0, gama 0, gama 2. Que é então que é menos gama 0, C. Então essa matriz aqui anticomuta com gama 0 e anticomuta com gama 2. Então é uma boa solução para a minha matriz de conjugação de carga. Ela é unitária. O conjugado complexo, o conjugado hermitiano dela é gama 2 hermitiano conjugado, que é menos gama 2. Gama 0 dá gama 0, mas ela anticomuta. Então, isso aqui é gama 0, gama 2. Mais gama 0, gama 2, vezes gama 0, gama 2, é menos gama 0, gama 0, gama 2, gama 2. Gama 0 ao quadrado é 1, gama 2 ao quadrado é menos 1. Então, de fato, essa matriz aqui, isso aqui é o próprio C a menos 1. C dá é C a menos 1. Então, de fato, ela é uma boa matriz. De conjugação de carga tem que ser unitária. E ela tem que ser simétrica. C transposto vai ser gama 2 transposto, gama 0 transposto. Gama 2 transposto é gama 2. Gama 0 transposto é menos gama 0. Então isso aqui é menos gama 0, gama 2. É menos C. Então ela satisfaz a todas as propriedades. Então essa é uma boa matriz de conjugação de carga. Beleza. Só o cálculozinho, só quero mostrar para vocês por que o espinor de Majorana, apesar de satisfazer uma condição de realidade, ele não é real. Ele não tem componentes todas reais. Então isso aqui vai ser C. Então vai ser gama 0. Então isso aqui é identidade, 2 por 2, 0, 0, menos identidade. Isso aqui é gama 2, que é 0, sigma y, menos sigma y, 0. Então a matriz de conjugação de carga, ela fica sendo 0, sigma y, 0. Então, a matriz de conjugação de carga. Então, vamos tirar o conjugado de carga. C vai errado, transposto. Então, é C, psidaga, gama 0, transposto. Que é igual a C, gama 0, transposto, C está. Vamos assistir isso aqui. Vai ficar. Que é igual a C, vou botar aqui, gama 0, transposto. Vamos deixar assim, C, gama 0, transposto, vamos deixar assim. Agora, quem é C nessa representação? Então, nós temos que C, gama 0, gama 2. Observe o seguinte, essa matriz aqui, ela é completamente imaginária, porque essa matriz aqui é totalmente real, e essa matriz aqui é totalmente imaginária. Então, quem é essa matriz C? Ela é 0, 0, 0, 0, 0, menos I e 0, 0, menos I e 0. Matriz antissimétrica. Se eu multiplicar ela por I, eu não perco nenhuma das propriedades. Ela continua descomutando com gama 0, gama 2, comutando com gama 1, gama 3, ela continua unitária, ela continua antissimétrica. Então eu posso, normalmente pode escolher colocando esse I aqui só para fazer a matriz ficar real. Então eu boto esse I aqui sem nenhum problema. Então aqui fica 1, aqui fica menos 1, aqui fica 1 e aqui fica menos 1. Quer dizer, a matriz de conjugação de carga ela pode ser definida a menos de uma fase. Qualquer fase que eu colocar aqui não vai perder a unitariedade, não vai perder as propriedades de anticomutação e não vai perder a propriedade de antissimetria. Então vamos escolher a matriz de conjugação de carga dessa forma.
Então, gama 0 é I, gama 0, gama 2. Aqui, então, isso aqui é o C, I, gama 0, gama 2. Aqui é o gama 0 transposto. Nessa representação de Dirac, o gama 0 é simétrico. E aqui é o psi estar. Gama 0 anticomuta com gama 2. Bota um sinal menos aqui. E gama 0 ao quadrado é 1. Então isso aqui fica menos I, gama 2, psi estar. Então vamos lá. Então, se o nosso espinor psi é esse carinha aqui, ele é psi1, psi2, o espinor tem 4 componentes, espinor de Dirac. Espinor normal, né? 4 dimensões. Espinor psi. Então vamos tirar o conjugado de carga dele. Vai ser psi-c, vai ter as 4 componentes dele, mas vai ser menos I, gama 2. Nossa matriz gama 2 é 0, 0, 0, 0, sigma y, que é 0 menos I com menos I dá menos 1. 0 menos I e 0, que fica 1. E aqui é menos sigma y. Menos sigma y, então é 0 I menos I, 0, vezes o menos 1. Dá 0, menos 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0. Então isso aqui é a nossa matriz. Vou colocar isso aqui para nós é a nossa matriz. E menos I gama 2. Ó. Menos I, 0, sigma y, menos I, menos sigma y, 0. Então aqui vai ficar um menos I. E aqui vai ficar um mais I. Então aqui é 0 menos I, 0. E aqui é 0 menos I. Aqui é 0, 0 menos I vezes I. Essa é a certa que eu tinha, né? Eu tenho menos I aqui, não. É menos I. Não fiz besteira. A matriz era assim, né? Aqui é a matriz sigma 2. Gama 2, né? Gama 2. Então esse menos I vem para cá. E aqui vem para cá um mais I. Tá certo. Então isso aqui é 0 menos I, então fica menos 1 e 0, dá mais 1. E esse aqui é 0 menos I, então 0 menos I significa 1. E aqui fica menos 1. Então ficou a matriz I gama 2. Então, o que nós temos? Então isso aqui é vezes psi1 estar. Então a minha matriz psi estar. O vetor coluna. Então, meu espinor agora é um espinor conjugado complexo. Tá lá. Então, o conjugado de carga de um espinor, na representação de Dirac, ele tem essa estrutura. Menos psi4 estar, psi3 estar, psi2 estar e menos psi1 estar. Então, o espinor conjugado de carga, se esse aqui é o meu espinor normal, o conjugado de carga dele tem essa forma. Claro, na representação de Dirac, naquela representação particular das matrizes. Se esse espinor é Majorana, se ele é Majorana, então o conjugado de carga tem que ser ele mesmo. Então, isso aqui é psi1, isso aqui é psi2, isso aqui é psi3 e isso aqui é psi4. Então, psi1, psi4 é o psi1 estar. Um sinal menos, né? E essa relação aqui dá a mesma coisa. Então, fica menos psi1. Então, psi1 estar. Psi3 estar é psi2. Ou seja, psi2 é psi3 estar e psi2. Então, psi3 é psi2 estar. Então, a gente está vendo a estrutura do espinor de Majorana. Ele satisfaz uma condição de realidade, que o conjugado de carga é ele mesmo, mas ele não é real. Ele tem esses números aqui. Ele tem duas componentes, na verdade. Se fosse um espinor de Dirac, tem 4 números complexos. Ele tem 8 componentes independentes. O espinor de Majorana, ele reduz de 8 para 4, porque esses números que estão aqui são os mesmos que estão aqui. Então eu tenho a parte real imaginária do psi1, parte real imaginária do psi2. E daqui para frente se repete. Aqui não.
Eu tenho real, imaginário, real, imaginário, real. Então o espinor de Dirac, ele pode descrever 8 graus de liberdade, e o espinor de Majorana, ele reduz a metade. Ele tem a metade de componentes. É o vínculo, assim, de Majorana. Então é espinor de Majorana no fundo. Agora, a pergunta é, será que o espinor de Majorana pode ser colocado sob uma roupagem completamente real? Então fica uma tarefinha, para quem nunca fez. Vou dar para vocês a representação de Majorana. O que é a representação de Majorana das matrizes gama? É aquela representação onde o espinor de Majorana, na representação de Dirac, o psi igual a psi, não faz com que os componentes do psi sejam reais. Deixa 4 componentes reais, mas dentro de números complexos. Isso aqui, agora, se eu vou para a representação de Majorana, a gente propõe uma outra representação das matrizes gama. Y, 0, então, essas 3 matrizes têm essa aqui, o quadrado dela é 1. Essa aqui o quadrado é menos 1, essa aqui o quadrado é menos 1. Elas anticomutam entre si. Então eu estou precisando de uma terceira matriz que anticomute com todas elas e que tenha quadrado igual a menos 1. Vamos pegar. Se eu tenho uma matriz desse tipo, ó, A, 0, 0, menos A, e multiplico por uma matriz 0, 1, 1, 0, claro, estou falando de subsetores 2 por 2. Então, o produto dessas duas matrizes aqui nessa ordem é 0, A, menos A, 0. Se eu fizer essa vezes essa. Se eu fizer o contrário, vai ficar 0, menos A, 0. Então, essas duas matrizes, quer dizer, uma matriz com essa estrutura e uma matriz com essa estrutura não descomutam, mas essa matriz tem quadrado igual a 1. Então, boto um I aqui dentro. Então, vamos propor essa matriz aqui. 0, I vezes a identidade, I vezes a identidade, 0. Então, essas 4 matrizes, elas anticomutam entre si, e cada uma delas tem um quadrado que deveria ter. Essa aqui tem quadrado igual a 1, essa aqui igual a menos 1 e menos 1. E elas anticomutam. Então, elas formam uma boa representação para a álgebra de Clifford. Gama mi. Gama mi é 2, eta mi, vezes a identidade. Então, da mesma forma que as matrizes de Dirac são elegíveis, essas também são elegíveis. Só que essas têm uma propriedade mais interessante. Elas são puramente imaginárias. Todas elas são puramente imaginárias. Essa é a chamada representação de Majorana para as matrizes de Dirac. Tem a representação de Dirac, tem a representação de Weyl e a representação de Majorana. Essa é a representação de Majorana. Vocês vão mostrar como tarefa é que vocês vão primeiro calcular o conjugado de carga agora nessa representação. Então, independentemente da representação, a matriz de conjugação de carga, ela guarda essas propriedades aqui. Então, isso aqui independe da representação. Então, vocês vão ter que fazer agora. Saúde. Então, o que vocês vão ter que fazer agora é, nessa representação, fazendo aquele truquezinho que a gente fez, fazendo aquilo para cada matriz gama, encontrar a forma da matriz que é a matriz de conjugação de carga. Aí vocês vão pegar a matriz de conjugação de carga na representação de Majorana e vão colocar nessa condição, que é a condição de Majorana. Aí vocês vão ver que um espinor de Majorana escrito na representação de Majorana, as 4 componentes saem reais. Então, ele é um espinor real. Cada componente dele isoladamente é real se eu tiver na representação de Majorana. Se eu tiver na representação que não é de Majorana, o espinor satisfaz uma condição de realidade, que é psi igual a psi. Só que ele não tem a roupagem explicitamente real, mas ele reduz o grau de liberdade. O que é importante é que na representação de Dirac, a forma dele ficou assim, ó, psi1, psi2,
psi 2 está, psi 1 está. Quer dizer, apesar de ele ter 4 componentes, vamos dizer assim, complexas, ele tem, na verdade, 4 números reais independentes aqui dentro. Isso na representação de Dirac. Então, isso é o spinor de Majorana visto na representação de Dirac. Se vocês fizerem o spinor de Majorana visto na representação de Majorana, ele vai dar tudo real. Psi 1 real, psi 2 real, psi 3 real, psi 4 real. Ou seja, ele tem 4 componentes reais, uma embaixo da outra. No outro caso, ele tem as 4 componentes reais embutidas na primeira e na segunda componente. Está claro com isso aí? Então é isso que é um spinor de Majorana. Então ele é uma redução a partir do spinor de Dirac. E por que o spinor de Majorana é interessante? Porque ele é o análogo do número real na representação dos spinores. Em teoria de spinores, né, aquilo que faz o papel do número real seria o spinor de Majorana. Claro que tem espaço que a gente não consegue definir spinor de Majorana. Então a gente tem espaço onde a gente define pseudo-Majorana, Majorana simplético, Majorana SO2. A gente tem toda uma discussão forte na literatura de como impor condições de realidade aos spinores se não pode definir Majorana. Você vai para 5 dimensões, por exemplo, a matriz de conjugação de carga ela passa a ser simétrica. E aí o spinor de Majorana seria trivial. Então a gente tem que introduzir uma condição chamada pseudo-Majorana. A gente dribla. Então, quer dizer, sempre a gente pode definir alguma condição de realidade. Se alguém quiser ler sobre isso, eu acho que o melhor paper sobre isso é um paper do Wetterich. Que essa discussão é muito forte na supersimetria. Então o pessoal que mexe com supersimetria e supergravidade teve na época, na década de 70, bons artigos sobre isso. O do Wetterich tem um artigo até da final da década de 80, ele faz uma revisão boa. Então é um livro sobre, é um artigo, uma revisão muito boa sobre spinores em D dimensões. E aí ele discute aonde é que eu posso definir Majorana, pseudo-Majorana, simplético Majorana, tem toda essa discussão aí. Aqui no CBPR teve um estudante meu que fez uma tese e ele abriu uma discussão sobre isso, aí fez um outro modo também de definir isso aí, que eu achei um pouquinho mais simples que o Wetterich, mas eu acho que o artigo do Wetterich é mais completo, porque ele é só sobre isso. Se quiser olhar, é a tese Marco Antônio de Andrade, deve estar no CBPF Index, né? Tese de doutorado dele, 1996. Tem também trabalho, o capítulo 1, ele abre bastante essa discussão, mas eu acho que tem um paper do Wetterich, que é muito bom, e tem um paper também do Gliozzi. Olha, chefe, que é um Nuclear Physics, de 1978, em que eles discutem também, eles discutem teorias de Young-Mills em 10 dimensões, mas aí nesse estudo eles fazem uma boa discussão também sobre todos esses tipos de estudo. Estou só colocando isso para alguém quiser ir na literatura. Para nós não precisa nada disso, para nós a gente está dando essencialmente o que a gente precisa. Tá aí, vamos em frente, quase acabando, aí desculpa aí que eu estou passando a hora, né? Rapidinho. Então, os spinores de Majorana são interessantes. Por que a gente foi atrás de Majorana? Por quê? Primeiro, eles são os spinores. Quando a gente faz transformações, o que a gente espera quando a gente faz um grupo de linhas? A gente pega uma transformação contínua, onde nós temos aqui parâmetros reais contraídos com os geradores do grupo. Então, a estrutura de um grupo de Lie é essa. Eu preciso de parâmetros reais contraídos com os geradores. E aí eu formo uma transformação que é unitária. Se esses geradores são hermitianos, quer dizer, quando eu pego o Dagger disso aqui, esses parâmetros são reais, então nada muda neles. E aqui eu tenho o G-Dagger. Então isso aqui é a transformação, vamos dizer, é o S menos 1, que é o Dagger. Então o S menos 1 é menos IG, então G-Dagger é igual a G. Então a gente tem geradores hermitianos, que é o que a gente espera, o que a gente gosta? Geradores hermitianos. Por quê? Porque os geradores são cargas conservadas, pelo teorema de Leibniz. Cargas conservadas definem observáveis. Porque observáveis são operadores hermitianos, que têm altos valores reais. Então, o que a gente espera, quando vai fazer uma transformação com um parâmetro espinorial, é que esse parâmetro
seja, então eu vou ter a mesma estrutura, eu vou ter um parâmetro, sei lá, um espinor aqui, e aqui contraído, por exemplo, como é espinor, eu tenho que formar um escalar aqui, e aqui um objeto que vai fazer o papel do gerador, da carga. Então, como esse objeto aqui, se eu pegar o dagger disso aí, conjugado complexo disso aqui, né? Se eu pegar o psi barrado G, vamos dar todo o espaço espinorial. Depois a gente pega o barrado, então isso aqui, se eu pegar o barrado disso aqui, isso aqui vai ficar G barrado, psi barrado. Quando eu pego o espinor, quero ver se isso aqui eu preciso que isso aqui seja tudo real, eu preciso que eu tenha. Quando eu fizer o dagger disso aqui, eu deveria ter o inverso. Então é a menos I psi barrado G. Isso que eu esperaria. Esse cara aqui vai ser o conjugado, o unitário, né? Ele vai ser unitário. Então eu espero que o conjugado hermitiano dele seja esse aqui. E o G dagger seja igual a G. Então se eu pegar o conjugado hermitiano disso aqui, isso aqui vai dar para nós. Eu vou terminar aqui, tá? Só vou chegar ali com a conclusão por que espinor de Majorana, e aí na aula que vem a gente vai. Então, isso aqui deve dar para nós menos I, G barrado, psi. Se esse objeto aqui é um espinor, e esse objeto é um espinor, para eu formar um escalar de Lorentz, eu preciso botar aqui no espaço de Minkov, não o dagger, mas o barrado. Se eu fizesse no espaço euclidiano, seria isso aqui. Mas eu estou no espaço de Minkov. Então, para formar escalares, eu preciso botar o conjugado de Dirac, o barrado. Agora, só que esse objeto aqui não é esse. Porém, nós vimos aqui, se eu tiver férmions de Majorana, psi barrado aqui é igual a psi barrado psi. Então, se esses dois objetos aqui forem espinores de Majorana, isso aqui é menos I psi barrado G. E aí, o dagger disso aqui, ele é menos 1. E aí eu garanto que eu tenho uma transformação unitariamente representada. Então a importância do espinor de Majorana é porque eu quero mostrar que por trás das transformações conformes, existem transformações que vão me levar às transformações conformes, mas que são transformações feitas por parâmetros espinoriais. Aqui os parâmetros são todos bosônicos. Ó. Tem o vetor, quadro-vetor, tensor de rank 2, escalar, quadro-vetor. As estruturas aqui são todas bosônicas. Quero mostrar que essa transformação, na verdade, por trás dela existe uma estrutura fermiônica, gerando o grupo conforme. Só que a estrutura fermiônica, os parâmetros vão ser fermiônicos. E para eu formar uma transformação que seja tipo álgebra de Lie, eu vou precisar colocar aqui o parâmetro, a gente sempre faz isso assim, a gente pega o parâmetro vezes o gerador. Essa é a estrutura. E o que a gente espera? Que esse gerador, que são cargas conservadas, seja um operador hermitiano. Então eu coloco I aqui, isso é hermitiano, então isso me garante que a transformação é unitária. Eu represento unitariamente as minhas transformações. Para eu fazer isso com o espinor, eu vou ter que colocar aqui um espinor, e vou ter que colocar aqui um gerador, que também é um espinor. E aí, esse objeto aqui só vai ser unitário com um gerador hermitiano se esses espinores forem Majorana. Então eu preciso de espinor de Majorana por isso. Não é simplesmente para simplificar, para poder garantir que os parâmetros que vão gerar são parâmetros espinoriais Majoranos que vão gerar transformações que podem ser unitariamente implementadas com geradores hermitianos. Bah, esquece esse detalhe técnico. Não vamos perder o fim da minha a defesa da supersimetria. Estou mais interessado nisso. É de mostrar que o que está em jogo aí? O que está em jogo aí é a estrutura de cones de luz. E aí nós tiramos o grupo mais extenso que a gente pode deixar invariante o cone de luz. E o que a gente vai mostrar na próxima aula, então, é o seguinte. Se eu pegar um espinor de Majorana, que eu vou chamar, já usei epsilon, ômega, lambda, vamos pegar um espinor de Majorana, chamar de alfa. Pegar um espinor alfa. Isso, pegar um espinor de Majorana alfa. Então, o espinor de Majorana, então, ele satisfaz a essa condição. E ele satisfaz a essa equação. Gama mi dmi mais gama mi dmi. Equação de primeira ordem, tipo Dirac. Menos 1/2
dieta, mi, gama, contraído primeiro, tudo isso aqui, atuando em cima de alfa igual a zero. Então eu tenho um espinor que satisfaz uma equação, só que aqui, o parâmetro eu estou colocando a matriz gama. Eu tenho essas matrizes gama da álgebra de Clifford aqui, no lugar do parâmetro psi. Então eu vou dizer, eu tenho um espinor de Majorana que satisfaz a essa condição aqui. O que nós vamos mostrar na próxima aula é que qualquer espinor que satisfaça a essa condição aqui, automaticamente esse objeto que está aqui, se eu definir esse objeto que está aqui, simi, e um espinor alfa barrado, gama mi e outro espinor beta. Suponhamos que alfa e beta sejam agora dois espinores de Majorana independentes, cada um deles satisfazendo a essa equação. Então, se cada um deles é Majorana e satisfaz a essa equação, esse objeto aqui satisfaz a essa equação. Então a gente já mostra que existe uma equação em cima de espinores de Majorana que me garantem que eu posso escrever o tipo vetor de Killing do cone de luz como um bilinear dos espinores de Majorana. Então, se alfa e beta satisfazem a essa equação, psi satisfaz a essa equação. E a gente vai mais à frente. A gente vai iterar essa equação e a gente vai mostrar que tanto alfa quanto beta, se eles satisfazem a essa relação, eles têm que ter necessariamente essa forma. Alfa vai ser um espinor constante, que eu posso chamar aqui de alfa zero, mais xi, gama mi, vezes um espinor alfa 1 constante. Alfa, a solução dessa equação era no máximo linear nas coordenadas. Beta vai ter a mesma estrutura, satisfaz a essa equação e a Majorana. Então vai ter uma parte com um espinor real, um espinor constante, mas aqui a mesma estrutura, xmi, gama mi, beta 1. Então a gente vai mostrar que essa equação me leva a essas soluções. É fácil, são 4 iterações, a gente itera essa equação 4 vezes, chega a essa conclusão. A gente vai mostrar no fundo que alfa e beta tem que satisfazer a essa equação da Lambertiano de alfa igual a zero, da Lambertiano de beta igual a zero. Depois, mais do que isso, a gente vai mostrar que demi de alfa ou de beta é igual a zero. Então, necessariamente, alfa só pode ser uma função no máximo linear nos coordenadas. E aí a gente mostra, então, que esse objeto e esse objeto satisfazem essa equação, esse objeto e esse objeto são colocados aqui. Então, eles vão gerar, quando eu fizer aquele bilinear, vai gerar termo independente com termo independente. Constante, vai dar isso aqui. Aí vai dar um termo linear em x, outro termo linear em x. Esses dois termos lineares em x, eles vão dar isso e isso. E o termo quadrático em x, eu vou juntar isso com isso. Eu vou estar formando exatamente isso. Então, o que a gente vai, esses são detalhes simples, né, mas o que fica é a ideia. Então, a ideia que a gente tem é que, se nós buscamos compreender qual é a simetria máxima dos cones de luz do espaço de Costa, a gente chega ao grupo conforme. E, mais ainda, usando a argumentação de Cartan, de que por trás de uma estrutura tipo luz do espaço-tempo deve haver espinores, a gente descobre que existe, sim, um conjunto de espinores que satisfazem essa equação, são espinores de Majorana e, em função deles, eu consigo gerar todas as transformações conforme. Então, por trás das transformações conforme, existe uma transformação que tem parâmetro espinorial. A partir desses espinores, eu gero todos aqueles bósons. A gente vai ver quem é o epsilon mi, quem é o ômega mini, quem é o lambda e quem é o ami. Então, todos esses objetos são bósons, objetos bosônicos, formados a partir desses bilineares fermiônicos. Alfa 0 com beta 0, alfa 0 com beta 1, alfa 1 com beta 0 e alfa 1 com beta 1. E, portanto, nós estamos diante de uma transformação que tem parâmetro fermiônico. E aí, se eu tenho uma transformação que tem parâmetro fermiônico, a pergunta é, como eu posso implementar isso numa teoria de campo? Eu tenho um grupo de Lie. Como é que eu jogo um grupo de Lie para uma teoria de campo? Aí eu vou falar, os campos estão em representações desse grupo de Lie. E as cargas conservadas pelo teorema de Noether formam geradores,
a álgebra dos geradores é exatamente a álgebra de Lie. Quer dizer, eu realizo a álgebra de Lie em função de geradores que são escritos em função de campo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós temos uma estrutura, só que agora não é mais chamado grupo de Lie, é um supergrupo de Lie, em que os parâmetros são fermiônicos e nós vamos gerar transformações a partir de parâmetros fermiônicos. Então, se eu tenho uma transformação com um parâmetro fermiônico, alfa barrado, vamos dizer, vezes um gerador, atuando num bóson, quando essa transformação for feita, ela vai dar bóson mais alfa barrado e bóson. Então, isso aqui é um bóson. Alfa barrado que é um escalar. Então, quando eu atuar com esse gerador, que é fermiônico, em cima de um bóson, eu vou obter um férmio. E férmio com férmio dá férmio, dá bóson formando bóson. Então, a gente vai começar a ver que essas transformações, elas vão misturar férmios com bóson, com mesmo multiplete. E aí, automaticamente, eu fugi ao teorema de Coulomb-Landau. E aí eu vou poder unificar gravitação com as demais interações. Mas nada foi, esse não foi vamos dizer assim, isso não foi a ponto de partida. O que eu queria ver é o seguinte, é analisar ao máximo a estrutura de cones de luz do espaço-tempo. O que a gente descobre é que em todo espaço-tempo de Minkowski, por trás do cone de luz, existe uma estrutura que vai dar supersimetria. O que fazer com essa supersimetria? Vou botar ela onde? No metal? Na LHC? Na estrela? Aí é um problema teu. Quem resolveu botar no LHC apostou. Não quer dizer que vai dar certo. Você botou teu dinheiro na bolsa errada. De repente é melhor botar supersimetria na estrela. Um buraco negro. Então você pode ser que ela está lá. O que eu quero dizer para vocês é isso. Quando vocês ouvirem esses ataques infundados, porque eu falo isso bastante porque a gente é muito perseguido, a gente é uma minoria, quase que LGBT, tentando buscar uma afirmação. O Dória, inclusive, gosta de dizer que a supersimetria é uma supersimetria gay. Você pergunta, a supersimetria é gay ou não? Eu falo, é tão perseguida quanto. Então, o que a gente está buscando é uma política afirmativa de supersimetria. Então, para a gente ter uma política afirmativa, a gente tem que conhecer as coisas. Saber que supersimetria não é doença, como ser gay também não é doença. Tem cura gay, vão querer curar lá o Feliciano, alguém vai dizer, não, sai da supersimetria, isso é uma espécie de cura. Não, sai da supersimetria, isso não vai dar nada, isso não dá emprego, isso não dá peito pós-doc. Sabe, o cara fica dizendo, então, vamos evitar a cura gay na supersimetria. Vamos dizer, o que é a supersimetria? Supersimetria é uma simetria que existe dentro do cone de luz, a ciência. Agora, como eu vou ver essa simetria? O problema da física não é encontrar a simetria. O problema da física é saber o que fazer com a simetria, qualquer que seja ela. Primeiro, ela é exata ou é quebrada? Eu preciso quebrar a simetria ou não? Segundo, se ela é quebrada, é espontaneamente? É dinamicamente? É explicitamente? Terceiro, se ela existe, se ela é quebrada ou exata, aonde é que eu vou colocar essa simetria? Na física de partículas? Na matéria condensada? No núcleo atômico? Na estrela? No fluido? Então é uma questão de saber o que fazer com a simetria. Ela existe. Está lá. Você não pode negar o cone de luz. Você não pode negar que tem uma simetria ali atrás. Agora, o que fazer com a tua simetria, com a sua supersimetria, aí vai estar a tua aposta. Eu vou apostar no LHC, eu vou apostar, não. Para mim, supersimetria é uma supersimetria do universo primordial. Eu vou encontrar essa supersimetria, talvez nos gamma ray bursts, nas estrelas de Newton. Pode ser. Ou será que eu vou encontrar essa supersimetria no fluido de spin, na spintrônica? Nós já estamos encontrando férmions de maiorama dos isolantes topológicos. Já tem trabalhos, 2 trabalhos muito interessantes, mostrando supersimetria emergente em materiais novos, como, por exemplo, metais estranhos. Então, a supersimetria está começando a aparecer em alguns campos. Ela não apareceu